Então, pessoal, estamos começando um episódio lindíssimo sobre uma pessoa bela. E, antes de apresentar o tema, quero também apresentar a convidada, a professora Magna Rocha. Professora, pode se apresentar? Olá, Lucas. Eu me chamo Magna Rocha, né, como você já falou. Atualmente eu resido aqui em São Paulo, sou natural de Campina Grande, Paraíba, moro aqui há 20 anos. Minha formação é em pedagogia, né, fiz aí na Universidade Federal da Paraíba. Eu fiquei feliz em saber que eu estou falando com uma pessoa de João Pessoa, tenho um carinho muito grande pela Paraíba. E moro aqui, como eu disse, aqui em São Paulo. Acabei vindo para cá há 20 anos para fazer o tratamento do meu filho, que teve câncer, mas aí depois, após o tratamento dele, eu retomei meus estudos, e aí fiz mestrado e doutorado em educação, psicologia da educação na PUC São Paulo, e depois fiz um pós-doc em teologia na PUC do Paraná. Então, eu transito um pouco aí nessa questão da educação, da psicologia e da teologia, né? E depois que eu conheci Edith Stein, como uma doutora em filosofia que ela é, eu tive que ficar ali um pouco também, conhecer um pouco da filosofia, mas não é assim minha área assim de formação, né? Mais uma necessidade para compreender melhor aquela que eu escolhi como uma autora assim para guiar meus estudos e também uma grande inspiração para a minha vida. Versátil, como o tema do episódio, que é sobre Edith Stein, a santa que é filósofa, a filósofa que é santa, né? Uhum. Professora, iniciando, vamos falar sobre a pessoa de Edith. Quem foi Edith Stein? Edith Stein, ela foi uma judia, né, uma alemã. Ela nasceu na Alemanha em 1891, na cidade de Breslau, hoje é um território polonês. Ela é filha de uma família judia, foi criada nesse ambiente, né, europeu, alemão. Ela é a 11ª filha de um casal de comerciantes judeus. Ela fica órfã. Vou falar um pouquinho da vida dela, assim, tá? Vou situá-la um pouco no seu tempo, um pouquinho da vida dela, porque a vida dela tem muito a ver com a sua obra, enfim. E ela fica órfã de pai antes de completar 2 anos, né? Então, ela é a filha caçula desse casal. Eles perdem alguns filhos e eles ficam com... Ela fica como a 7ª filha viva. E ela é criada ali com uma mãe muito valente, uma mulher de muita fé, né, que assume os negócios do marido. Eles eram dono de uma madeireira. Ela assume os filhos, a madeireira, e educa os filhos ali na fé. Edith Stein passa ali toda a sua infância nesse contexto de fé. Era uma menina muito inteligente, se destacava, assim, até mesmo das outras crianças da sua idade, porque era sempre muito precoce, muito inteligente, gostava muito de ler, muito articulada. E quando ela chega na adolescência, ela tem uma crise ali de adolescência, né? Então ela perde o gosto pelos estudos e pela fé, que eram ali 2 coisas que davam um sustento para a sua vida, né? Que até davam um destaque, assim, a forma como uma vivia. A mãe deixa que ela vá viver um tempo fora da escola. Ela vai cuidar de uma sobrinha que tinha acabado de nascer, e depois ela retoma os estudos, mas a experiência de fé dela fica comprometida. Ela não retoma mais, pelo menos por um bom tempo, essa vivência de fé, né? No caso, como eu já disse, a fé judaica. Ela, em 1911, ela entra para a universidade, né, num período ali que a universidade estava se abrindo para as mulheres. Não era algo comum uma mulher na universidade. Ela começa a fazer psicologia e entra assim de cabeça nos movimentos estudantis, né? Ela gosta muito
ali de participar de todo aquele ambiente universitário, se engaja no movimento feminista alemão, participa ali do movimento sufragista, que naquele momento lutava pelo direito do voto feminino, e ela vive naquele ambiente ali de forma muito intensa, começa a participar de círculos de estudos pedagógicos, porém ela vai se desencantando com a psicologia da sua época, né? Ela tinha um forte interesse pela pessoa humana, queria compreender melhor, né, o ser humano. Seus estudos estavam sempre muito voltados para essa dimensão do ser humano, porém ela se desencanta e ela ouve falar, né, ela se desencanta pelo caráter positivista da psicologia da sua época, né, que não faz distinção entre a forma de estudar o ser humano e os outros seres da natureza, né? E ela pressentia que aquilo ali não dava conta do ser humano, né, na sua integralidade. E ela ouve falar que tinha um filósofo, na verdade a formação dele era em matemática, né, chamado Edmund Husserl, mas que tinha preocupações filosóficas, né, que estava ali em torno dele se formando um círculo de estudos em fenomenologia. E o que ela ouve falar do Edmund Husserl a faz tomar a decisão de mudar-se para Göttingen, que ficava a 300 e poucos quilômetros da sua cidade natal, e ela começa a estudar ali, passa a ser orientanda do Edmund Husserl e começa a estudar mais profundamente a filosofia, começa a compreender o que seria aquele movimento ali fenomenológico. Eram várias pessoas que tinham interesses comuns, e ela prossegue seus estudos, né, e faz um doutorado sobre o problema da empatia, né, que era um tema que a interessava muito. O Edmund Husserl foi seu orientador. O processo de construção da tese é um processo muito intenso. Ela tem, inclusive, umas crises depressivas, alguns pensamentos suicidas. Então, foi um período assim muito intenso na vida dela, assim, no seu caráter existencial mesmo. Porém, ela tem um grande sucesso assim, no desfecho da sua tese. Ela é aclamada, assim, com summa cum laude, né, assim, o maior reconhecimento que uma tese de doutorado podia ter, e ela torna-se assistente de Edmund Husserl, né, e naquele ambiente ali, ela estava cercada, né, por cristãos, né, que viviam naquele ambiente, né, acadêmico. Inclusive o próprio Edmund Husserl era protestante, tem outros católicos ali, e ela vai ter nesse primeiro contato ali com aquele universo cristão. Mas você só me perguntou quem era Edith Stein e a formação dela. Então, sobre formação, né, ela começa, né, como eu disse, ela começa estudando psicologia, mas acaba se enveredando pela filosofia e torna-se doutora em filosofia, né? E o contexto em que ela vive é esse contexto europeu, alemão, e cercada desses estudiosos da fenomenologia. É por aí que ela vai desenvolvendo seu itinerário, que não para aí, claro. A tese de doutorado que ela conclui em 1916, né, é o início aí de um percurso intelectual, acadêmico, né, e vai tendo um desfecho mais para frente. Ela foi bem aceita por Edmund Russell, ou tipo, ela como mulher, tipo, ela foi aceita academicamente, ou ela foi colocada como secretária? Foi muito bem aceita, né? Inclusive, o Círculo Fenomenológico tinha outras mulheres também, que eram amigas dela, né? Esposa de pessoas que estudavam ali também. Era raro, né? Como eu disse, a universidade estava começando a se abrir, mas na filosofia, né? Que até hoje ainda é um campo mais masculino do que feminino, né?
mas ela foi bem aceita, né, porque o Edmund Husserl tinha acabado de publicar As Investigações Lógicas, né, que era um livro bem denso, e ela leu, se preparou antes, né, e foi conversar com ele, foi ser entrevistada por ele. Ele já tinha já tinha ouvido falar dela, assim, já tinha um outro assistente dele, um aluno lá também a apresentou, né? Então, quando ela foi falar com ele, ele já sabia um pouco quem era ela. Assim, quem era ela, o quê? Uma estudante que estava interessada. Ela, nessa época, ela não era ainda. Ela é uma estudante, né? Que queria. Mas ele já percebia que ela tinha uma vocação intelectual, acadêmica. E ele pergunta para ela, né? Se ela tinha lido esse livro, né? Que ele já sabia que ela tinha lido. Perguntou para um quebra-gelo ali, né? E ela disse, li, inclusive, o segundo volume. Aí ele diz, até o segundo volume, então você é uma heroína, né? Então, e assim ela foi aceita, né, no círculo fenomenológico, porque não só tinha lido, como tinha se entusiasmado, né, pelas investigações lógicas de Edmund Husserl, que era uma obra densa, e que ela consegue ali, seus estudos, já compreender que ali existia algo que valia a pena que ela fizesse toda uma mudança de percurso na sua vida para estar perto, né, do autor que tinha produzido aquela obra. Ela, nesse período, professor, ela tinha perdido a fé dela judaica. Uhum. Ela flertou com o ateísmo nesse meio tempo? Como foi isso? Sim, ela vive um ateísmo prático, né? Não é ela nunca foi uma militante ateia, aquela pessoa que está ali muito preocupada em provar que Deus não existe. Ela viveu esse ateísmo prático, assim, tipo, se Deus existe, ok, mas eu não quero conversa com ele. Então, ela foi vivendo a vida dela com os recursos que ela tinha, inclusive para superar as suas questões existenciais, as suas lutas do dia a dia. Então, ela lutava ali com os recursos que ela tinha. Então, ela não contava com o recurso da fé, né? Assim como ela viveu como se Deus não existisse mesmo, né? Nesse período, com vários preconceitos, inclusive racionalistas, que ela assume, né, nos seus escritos autobiográficos. Ela não só não vivia a fé, como tinha preconceito com quem vivia. E qual foi o ponto de virada no quesito religioso de Edith? Porque ela deixou, né, desse ateísmo mais cotidiano para uma devoção católica. O que Uhum. levou Edith a isso? Ela teve vários momentos, assim, tem um ponto ápice, né, que as pessoas geralmente falam assim, Edith Stein leu o livro de Santa Teresa, o livro da vida, e se converteu, né? Poderia ter sido, né, mas no caso dela, isso é um pulo, assim, é um salto gigante, e que não está de acordo com a realidade, né? Ela é como se pouco a pouco ela fosse tendo contato com fazendo experiências que foram fazendo com que esses preconceitos fossem caindo, né, um por um. O próprio método fenomenológico, ele era foi um primeiro momento, né, porque no método fenomenológico os estudiosos são convidados a suspender, né, fazer esse movimento de epoquê, né, a suspensão como um método, de todas as teorias, tudo que já tem construído sobre os conceitos, as teorias, para se buscar a essência dos fenômenos, né? Então, esse primeiro movimento de suspensão. Então, Edith Stein foi percebendo que ela trazia em si muitos preconceitos. Então, num primeiro momento, essa abertura, porque ela foi se dando conta que ela estava cercada de cristãos que levavam muito a sério os estudos, né, a vida intelectual. Eles ali no ambiente acadêmico, eles nem estavam assim muito tratando de questões de fé, mas cada um nutria uma experiência de fé, quer seja católica, quer seja protestante.
E ela, sem perceber, né, foi se dando conta. Tem um dos participantes desse ciclo, que era o Mark Scheller, que é uma pessoa que marcou profundamente ela, porque o Mark Scheller tem altos e baixos na sua vivência de fé, né, ora vivendo um pouco do ateísmo, ora estando bem inteiro no catolicismo, e ela pega o Mark Scheller num período em que ele estava muito católico. Ele respirava ideias católicas, as conversas, nas aulas, e ela tem esse primeiro contato com o Mark Scheller. Também tem o outro amigo dela, o Hynek, e tem um episódio lá que ela vai viver um período de guerra, né? Ela vive no contexto da guerra. Esse grande amigo dela, ele morre durante a Primeira Guerra Mundial, e ela vai visitar a viúva, e ela encontra pela primeira vez na vida a experiência de um sofrimento pacificado, aquele encontro com a cruz, né, que brilhou ali pela primeira vez na vida dela, e aquele sofrimento com uma esperança, né, e depois ela vai entender que era uma experiência de eternidade. Tem outras coisas assim que parecem ser banais, ela encontrar uma pessoa na igreja, que ela está lá fazendo um turismo na igreja, visitando a igreja como um templo ou uma coisa como um museu, e ela vê uma pessoa entrando com umas sacolas, ela fica muito tocada com a cena de uma pessoa, em meio às suas atividades cotidianas, entrar naquele local com as suas sacolas e ali estabelecer um diálogo silencioso, né, um diálogo muito profundo que ela desconhecia, porque numa sinagoga, num culto, geralmente o templo é só um local em que as pessoas se encontram ali, depois fecha e todo mundo vai embora, né? E ali ela percebia que existia uma presença que ela desconhecia. Então foram vários episódios que foram, de alguma forma, preparando a Edith Stein para o encontro com Santa Teresa, que, de fato, o encontro com Santa Teresa é aquele momento crucial, né? Um momento chave na virada assim da vida dela, né? Quando ela lê o livro da vida, que são os escritos autobiográficos de Santa Teresa, ela tem um impacto tão profundo com aquela obra que ela diz que realmente encontrou a verdadeira fé, né? Alguns dizem que ela diz que encontrou a verdade, né? Mas nos escritos autobiográficos ela diz mesmo, encontrei a verdadeira fé. E que é a verdade, né? Enfim. Mas aí ela ali passa a desejar não apenas ser católica, como ela quer ser carmelita. Assim, ela já quer tudo, né? Ela era muito intensa e ela já queria tudo. E aí ela foi desaconselhada, começou a fazer direção espiritual e o diretor espiritual dela, que era um beneditino, percebendo todo o repertório que ela tinha, né, e a grande contribuição que ela podia dar, inclusive para o mundo católico, né, para que aconselhou a que ela ficasse como uma leiga, né, no mundo, né, servindo a Deus também com sua inteligência, porém não como carmelita, até também por conta da sua mãe, né, que não aceitou a sua conversão, foi um duro golpe para a mãe dela, a conversão, e aí a entrada para o Carmelo seria um novo golpe, né? Então, ela acabou que não entrou no Carmelo num primeiro momento, acabou entrando 12 anos depois. Mas é isso, a experiência dela de conversão foi um processo que foi se dando, mas tem esse momento ápice, né, que é o encontro com a vida de Santa Teresa. Ela, então, não deixou de produzir academicamente depois que virou católica. Ela continuou produzindo academicamente. Com certeza. A experiência de fé em Edith Stein é muito, muito interessante, muito curiosa, e, ao mesmo tempo, é muito parecido com dos grandes santos, assim, né? Que há um enriquecimento da sua vida, assim, como um todo. Ela já era uma grande intelectual, e com os dados da fé, né, com essa descoberta assim, desse campo
teológico, né, o campo da fé, da mística, há um acréscimo, assim, um crescimento da sua vida intelectual, né, e ela passa a trazer para dentro do seu campo já vasto, na psicologia, da sua sociologia, antropologia, pedagogia, ela que já tinha toda uma gama assim, de estudos literários, tudo. Então, os dados da fé vêm ali como aquela cereja do bolo, né? Vem como coroar tudo aquilo que ela já possuía e vai se alargando, uma razão que vai sendo ampliada, né? Ao contrário do que uma visão mais caricata ou preconceituosa da fé, como se a fé fosse abafar a razão, mas pelo contrário, no caso dela e de tantos outros, a gente vai pegar um Santo Agostinho, um Santo Tomás de Aquino, enfim, os grandes santos, a razão, ela, com os dados da fé, ela se amplia, né? Não se anula, não se abafa, né? Então, nela, isso é muito perceptível. Assim, se ela já era uma mulher muito inteligente, ela tem uma produção vasta, ela já tinha algumas produções, mas ela continua produzindo e até, diria assim, até com mais qualidade. A obra dela vai se aprofundando ainda mais, né? Se Professor, qualificando ainda mais. pode falar. Se qualificando ainda mais. Assim. Quando a gente bota assim, Edith Stein no Google, uma das coisas que mais aparece é empatia. O que é esse conceito de empatia de Edith Stein? Então, a empatia, né, foi o título da tese de doutorado dela, né, como eu disse, era um período em que ela não estava vivendo ainda esse período de conversão, né, mas já era um estudo assim muito muito profundo. Ela queria compreender a empatia, né, tem ali o termo grego pathos, né, que seria um sentir sentir dentro, né? Empatia ou entropatia, que seria o termo mais adequado, sentir dentro. E era esse desejo de tomar conhecimento da vivência alheia. Já era difundido na sua época essa visão da empatia como a capacidade de alguém meio que de se colocar no lugar do outro. Esse é o senso comum, né, da empatia, esse colocar-se no lugar do outro. Ele está a partir de todo um estudo, né, vivencial e das obras. Ela vai fazendo também chegando às suas próprias conclusões. Né? Uma das dificuldades que ela teve nos estudos é que ela foi cotejando assim com vários autores, e cada autor tinha um entendimento diferente do que era empatia, né? Um falava uma coisa, outro falava outra completamente diferente, e ela teve que fazer ali todo um percurso próprio, né? Uma construção própria. Inclusive o Edmund Husserl, que era o seu orientador, tinha uma outra percepção do que seria empatia, mas ele está e vem falar, né, que a empatia é essa capacidade do ser humano, esse reconhecimento do outro como um semelhante, né? A capacidade que nós temos, que o ser humano tem, né, de captar os estados de ânimo do outro, né, sem, contudo, senti-lo originalmente, né? Por mais que eu seja capaz de captar a subjetividade do outro, o outro permanece sendo o outro, e eu. Assim, não há essa fusão, né, em que a gente vai entrando ali no outro. Eu capto as vivências do outro porque eu também sou capaz de vivências. Eu vou dar um exemplo assim bem simples, né, para a gente entender isso. Por exemplo, a experiência do luto, né? É uma dor, uma tristeza pela perda de alguém querido, né? E para empatizar com alguém, empatizar aqui eu estou botando entre aspas, porque no sentido comum, eu poderia falar assim, alguém faleceu,
alguém perdeu uma mãe, e eu chego para a pessoa e eu digo para ela assim: nossa, eu sei como você se sente, porque eu também perdi minha mãe, né? Isso aí, para Edith Stein, né, não seria possível, né? Eu vou dizer para a pessoa: eu sei como ela se sente, porque eu também perdi minha mãe. Não, isso não é possível. Eu não sou capaz de sentir o que aquela pessoa está sentindo, só porque eu também já perdi minha mãe. Porque a experiência de perder a mãe, embora as duas estejam vivendo em comum uma tristeza, uma saudade, a dor, né? Isso sim gera em nós essa empatia, né? Porque eu sou capaz de captar a vivência do outro. Qual é a vivência do outro? É a dor, é a tristeza, né? Enfim, a saudade, enfim, tudo que um luto, a perda de uma mãe pode causar. Mas eu não sou capaz de viver da mesma forma que ela. Eu não sou, seria até grosseiro dizer isso para uma pessoa. Eu sei o que você sente, porque eu também já perdi minha mãe. A pessoa pode dizer para outra: não, filho, você perdeu a sua, eu perdi a minha. Né? A minha vivência com a minha mãe foi uma, a sua foi a sua. Então, já ali na empatia, ela percebia que existia um núcleo de individualidade do ser humano que ninguém alcança, né? As nossas vivências, a nossa capacidade de nos conectarmos com os outros, por mais profunda que seja, existe ali um lugar de individualidade, um núcleo ali individual que ninguém pode acessar, né? O outro não acessa. E é bom que seja assim, porque justamente é isso que garante que cada pessoa seja única, né? Embora nós compartilhemos vivências comuns, nós sabemos o que é dor, nós sabemos o que é alegria, nós sabemos o que é cansaço, nós sabemos o que é raiva, nós temos um núcleo de vivências comuns, né? De sentimentos comuns, sabe? Podemos colher do outro isso, mas a forma como cada um vive originalmente é única, né? Ninguém pode nem se exigir, eu acho que é nem se exigir, assim, viver, eu estou sentindo o que você sente, né? Eu estou me colocando no seu lugar, assim, como se isso fosse uma forma de ser solidário com o outro, porque a gente não precisa se cobrar isso, porque cada um, na verdade, vive, tem as suas próprias vivências, né? Você, como um futuro psicólogo, muito bom que você entenda isso, né? Porque é importante que a gente mantenha sempre um distanciamento até respeitoso do outro, né? Uma coisa mais realista, né? Tipo, respeitar a sua subjetividade. Eu não vou passar por cima do que você sente só porque eu acho que eu também sinto. Essa pegada, então. Isso mesmo. Existe, que não é uma frieza em relação ao outro, que aí tem a corrente também psicológica que você bota num distanciamento do outro, que você parece que você não pode se envolver com nada. Não, às vezes o psicólogo ele se envolve porque ele também é capaz de, né? Eu posso me entristecer com a dor do outro porque eu também sou capaz de me entristecer com o outro. Eu posso me alegrar com a alegria do outro porque eu também sei o que é ficar alegre com algo, mas a dor do outro, a alegria é do outro, as dores são minhas, as alegrias são minhas, e a gente entra nessa conexão porque nós somos seres humanos. Enfim, eu me aluguei muito nessa coisa da empatia, porque eu acho muito, muito belo, assim, eu acho essa possibilidade de a gente captar um ao outro, se unir profundamente um ao outro, mas ao mesmo tempo sem haver uma fusão, né? Sem perder a alteridade, sem perder a individualidade. Isso mesmo entre marido e mulher, entre mãe e filho, por mais entranhado que seja a relação, a gente entender que existe um espaço de subjetividade, de alteridade, que precisa sempre ser respeitado, né? Que as vivências do outro, por mais que eu consiga compreender, captar, mas cada um vivencia de uma forma única e pessoal, né? Então, esse assim, é um grande achado do estudo sobre a empatia. Né? De forma bem resumida, tá? Tem muito mais. Assim, mas... Eu não tinha a menor ideia de quanto a ideia de empatia para ela era tão profunda. Uhum. A gente fala tanto, né, empatia, que a gente perde a noção
do que esse Porque conceito. virou senso comum, né? Senso comum. Professora, e no quesito da questão da identidade feminina nela, na filosofia, ela fez parte do movimento sufragista, mas, tipo, ela lutou alguma coisa por direitos, tal, ela protagonizou alguma coisa nesse sentido? Uhum. Ela conheceu bem profundamente lá, né, o movimento feminista, que tinha bases muito fortes, marxistas, né, materialistas. Ela mergulhou ali profundamente lá no início. Depois, quando ela se muda para Göttingen, ela acaba perdendo um pouco esse contato, né, com esse ambiente, embora ela conservasse ali um pouco as ideias feministas. Tipo, ela achava que por nada na vida ela abriria mão do seu trabalho, dos seus estudos, por exemplo, para casar e ter filhos. Para ela, casar e ter filhos era algo menor, né? Mas a profissão era algo muito, muito mais elevado. Então, ela afirmava que por nada abriria mão. Então, essas ideias feministas permaneceram com ela durante um bom tempo, né? E com a conversão dela, é interessante que ela continua admirando grandes mulheres, como Santa Teresa d'Ávila, que é uma grande mulher, porém, as bases cristãs começam a ir se apresentando para ela de uma forma bela, de uma forma mais envolvente, e ela passa a fazer esse diálogo ali, né, o que havia em comum ou não com aquela visão de mundo, de homem, que ela encontrava, no caso de mulher, que ela encontrava ali no início do movimento feminista, e ali com a visão cristã, né? E ela vai percebendo que a visão cristã era mais favorecedora de uma autêntica feminilidade, né? E ela após a conversão dela, ela passa a ter um forte interesse pela formação das mulheres, porque ela percebia que as mulheres estavam indo para o mundo, né? De fato, começaram a trabalhar, começaram a ir para a universidade, mas havia um grande risco de que as mulheres se perdessem também, perdessem a sua essência feminina. Ela já percebia naquela época, é interessante que tem um livro, né, A Mulher, Sua Missão Segundo a Natureza e a Graça, foi até publicado pela Eclésia. Essa é uma edição não crítica, né? A Paulus, ela não está muito... enfim. A Paulus, ela está publicando eu já fecho o parênteses das mulheres, eu vou abrir esse parênteses aqui das publicações, né? Porque uma das dificuldades da gente conhecer melhor Edith Stein é porque tem pouca coisa traduzida, né, para o português. As obras dela, basicamente, são em alemão, né? Ela é alemã, mas aí tem traduzidos em espanhol, em italiano, em inglês, em francês, mas em português ainda é escasso. Então, a Paulus, ela está começando a fazer a tradução, né? Aí tem esses 3 volumes, que é a vida de uma família judia, outros escritos autobiográficos, que é a autobiografia da Edith Stein. Aí tem os escritos, os textos sobre Russell e São Tomás. Ela vai fazendo ela vai encontrando, embora Russell não seja católico, mas ele diálogo, né, com ela faz meio que um diálogo. Porque o Russell, ele não era católico, ele era protestante, mas ele teve um professor chamado Brentano, que era um ex-padre, né? Então ele bebeu nas fontes ali católicas, tomistas, sem saber. Então muitas coisas, quando a gente via a fenomenologia, ele dizia, vai, peraí, isso aqui tem coisa, principalmente depois que primeiro ela conhece a fenomenologia, depois da conversão, ela passa a morar num mosteiro, no convento dominicano, como leiga, e ali ela passa a conhecer as obras de São Tomás de Aquino, porque lá elas eram dominicanas, tinha tudo lá, ela inclusive traduz umas obras dele do latim para o alemão, então ela tem muito contato, mas ela vai conhecendo São Tomás, ela vai dizer assim, mas Russell já falava isso, então São Tomás já falava, então, embora se ela fosse conversar com o Russell dizer, não, mas eu não conheço São Tomás, eu nunca li São Tomás. Mas aí ela vai fazendo essas conexões. Então, ela escreve alguns textos, capítulos, tal, relacionando Russell e São Tomás, né? Então, esse livro. E uma investigação sobre o Estado. Mas voltando lá para aí esse livro, essa aqui é da tradução crítica, que é direto da
da alemã, né? Mas existem algumas outras obras que foram traduzidas de outras traduções. Uma delas é A Mulher, Sua Missão Segundo a Natureza e a Graça, que foi traduzida pela Edusc e agora também pela Eclésia. E, enfim. Então, sobre a mulher, como eu ia dizendo, ela, nesse período em que ela mora em Speyer, na Alemanha, nesse convento dominicano, ela começa a se interessar fortemente pela questão pedagógica, pela formação das mulheres, que tinha muitas mulheres que eram professoras, então ela dava aula em cursos de formação de professoras, e como a maioria eram mulheres, então ela transitava ali aquela formação, ora estava falando especificamente sobre formação, sobre educação, ora ela estava falando sobre as peculiaridades femininas, sobre o ser mulher, sobre o ser homem, ser mulher, né? Então, são temas ali que vão interessando muito ela, porque justamente ela compreendia que a mulher precisava dessas bases, né, para ir para o mundo sem perder a sua essência feminina. E como eu ia dizendo, ela já percebia naquela época que já tinha muitas mulheres cansadas, esgotadas, né, que achavam assim, colocaram todas as fichas assim, agora sim, agora a gente vai se libertar, agora a gente vai ser muito feliz, vamos trabalhar, vamos para o mundo e tal, o mundo está se abrindo. E ela já ia percebendo ali naquela época, o que aqui é 1930, quantos anos atrás? Quase 100 anos atrás, né? Que as mulheres não estavam tão mais felizes porque conquistaram esse espaço, né? Já havia um excesso de sobrecarga, um excesso de cobranças, né, uma falta de sentido naquilo, porque elas foram para o mundo assim, de peito aberto, de corpo aberto, muitas vezes querendo ser sócios do homem ou rivais do homem, né? E ela entendia que não, que a mulher precisava compreender o seu lugar no mundo como mulher, né? E a sua contribuição para o mundo, quer seja no mundo do trabalho, quer seja na política, quer seja na universidade, quer seja em casa, cuidando dos filhos, do marido, quer seja tudo junto, ela precisava dessa contribuição como mulher, né? Descobrir cada vez mais aquilo que a caracterizava, né, como ser humano, como mulher, e também como aquilo, respeitando também a sua individualidade. Então, era assim que ela poderia dar a sua contribuição no lugar onde ela estivesse. Professora, e no quesito fé e razão? Ela teve essa influência de São Tomás pelos dominicanos e teve essa influência também de Russell. Como é que ela trabalhou alguma coisa nesse escrito? Escreveu alguma coisa sobre esse tema? Ela passa a fazer isso com a vida dela, com seus escritos. Ela tem a influência de São Tomás, de Santa Teresa, de Santo Agostinho, né, Francis Couto. Ela vai descendo, ela vai pegando ali toda uma tradição teológica, né, filosófica também, e ela vai introduzindo isso nas suas obras de uma forma muito magistral, assim. Eu lembro da primeira obra que eu vi dela, assim, que é uma obra madura da educação, né, que era assim, meu interesse maior, que chama A Estrutura da Pessoa Humana, né, que ela começa ali dialogando com as visões de mundo. Ela estava convencida que o pensamento antropológico, né, a visão que eu tenho do mundo, do ser humano, ela vai dirigir as práticas pedagógicas, né? Então, toda prática pedagógica ela está fundamentada em uma visão de mundo, de homem. E ela vai fazendo todo um diálogo, assim, toda uma construção, né, dialogando com as diversas correntes ali, mas já colocando ali a visão cristã de ser humano em diálogo com as outras correntes. E aí depois começa ali um diálogo todo filosófico, e depois ela vai colocando ali a teologia como grande fundamento, porque ela entendia que a teologia era um fundamento irrenunciável para a pedagogia, né? Então,
e vai chegando ali no último capítulo como assim, o ato eucarístico como ato pedagógico por excelência. Então, assim, na mesma obra, ela vai falando de antropologia, filosofia, teologia, educação. Então, e aí, a partir daí, é sempre isso, assim, o diálogo que vai se estabelecendo nas suas obras, na construção do seu pensamento, a fé e a razão, elas vão se conectando. Não é que ela diz assim, agora vamos falar de fé e razão. Não, ela faz isso na prática. Ela já coloca, ela não vê a teologia como algo menor, né, que precisa assim, tipo, desculpa, agora eu vou ter que falar de fé, né? Ela vai realmente trazendo o assunto quando cabe, né? Então, para falar da mulher, ela fala dos aspectos psicológicos, sociológicos, tal, e traz os dados da fé ali quando acha que é necessário. Para falar de educação, ela fala lá da pedagogia, tal, educação, tal, as correntes pedagógicas, e traz a teologia no meio quando ela acha que cabe. Então, quando você vai lendo Edith Stein, você vai dizer assim, meu Deus, eu nunca vi, pelo menos, Magna, eu nunca tinha visto isso na educação. Por quê? A gente vê tudo muito fragmentado, então um autor se debruça sobre um aspecto, a questão social, a importância da social, das relações, tal, para a formação da pessoa, para a educação. Aí o outro fala a importância dos afetos, a afetividade, como tem que trazer o tema da afetividade para cá. Aí o outro tem uma questão mais biológica, né? É um ser que vai se construindo, que vai se desenvolvendo, os estágios do desenvolvimento, então uma pegada mais biológica. Mas a gente não vê ninguém fazendo a junção de tudo isso, porque tudo isso é importante, a dimensão biológica, a dimensão afetiva, a dimensão social e a questão teológica. Então, no pensamento dela não há cisões, né? Mesmo as obras tidas como mais espirituais dela, as últimas obras, que são Ser Finito e Ser Eterno, e A Ciência da Cruz, que são tidas como as obras assim, mais teológicas, a filosofia está ali incrustada o tempo todo, né? A filósofa Edith Stein, já carmelita, de dentro do Carmelo, produzindo filosofia e teologia, né? Produzindo teologia sem deixar de ser filósofa, né? Então, é muito concreto, assim, nos escritos dela, essa dimensão da fé e da razão ali costuradas em tudo que ela faz. Eu vou terminar esse episódio com muita vontade de ler Edith Stein. Que bom! Falei agora, eu não vou conseguir. E antes de a gente ir para a próxima questão, a senhora acha que uma boa introdução para ela seria esse diálogo de Russell e São Tomás ou Ciência da Cruz? Olha, essa pergunta é muito recorrente, assim, por onde começar a ler Edith Stein, né? Assim, depende muito do interesse da pessoa, porque, assim, como a obra dela é vasta e tem esses temas, assim, é interessante que a gente faz os eventos, eu gosto de fazer eventos da Edith Stein, e vem muitas pessoas de áreas muito diferentes. A gente fez um congresso agora no Centro Universitário Ítalo Brasileiro, então tinha médico, tinha psicólogo, tinha filósofo, tinha educador, né? Tem gente que não é de nada disso, tem gente das artes. Então, ela atrai um público muito diverso, porque justamente ela tem uma capacidade interdisciplinar muito grande. Então, depende muito do interesse da pessoa. Eu, geralmente, como eu gosto muito da vida dela, eu penso que ler os escritos autobiográficos dela é uma forma de a gente se aproximar dela, por ela mesma, assim, né? Ela contando a vida dela. Tem momentos que são muito interessantes, tem outros momentos que são um pouco mais enfadonhos, mas ela tinha um percurso aqui, né, que ela escreve, ela começa a escrever esse livro justamente em 1933, no ano em que Hitler assume o poder, e começa toda uma perseguição contra os judeus, né, que já estava em curso, mas aí o ano de 33 é aquele marco, assim, que diz, agora vai só ladeira abaixo.
E ela tinha uma grande preocupação de compreender, que as pessoas compreendessem que os judeus eram seres humanos. Parece uma coisa absurda isso, né? Mas assim, era como se ela estivesse querendo despertar um sentimento empático nas pessoas, que lessem e dissessem assim, olha, são pessoas como eu, olha o que eles sentem aqui, eles têm medos, eles têm angústias, eles têm desentendimentos familiares, então ela vai narrando ali a vida dela, os acontecimentos, a guerra, o tempo que ela serve como enfermeira na Cruz Vermelha durante a Primeira Guerra Mundial. Então, é uma forma de a gente ir se ambientando ali a partir dela mesma. Ela disse que não queria fazer nenhuma apologia ao nazismo, ao judaísmo, mas precisava que as pessoas entendessem que eles eram pessoas como outros, né? Então, eu diria que essa era uma obra, assim, independente do interesse que a pessoa tenha, conhecer os escritos autobiográficos de um autor, principalmente quando é assim, dessa densidade, é como ler umas Confissões de Santo Agostinho, é como ler o livro da vida de Santa Teresa d'Ávila. Esse livro aqui está no hall desses grandes livros, assim, ela provavelmente vai ser uma doutora da igreja, né? Como Santa Teresa já é, como Santo Agostinho já é. Então a gente vai estar lendo a autobiografia de uma futura doutora da igreja. Então não é pouca coisa, né? Então eu recomendaria esse. E aí, dependendo do interesse, a pessoa gosta muito de Santo Tomás, de Rússia, quer fazer essa ligação, vai nesse aqui. Aí quem tem interesses mais pedagógicos, né? Esse livro da mulher, embora o título seja mulher, mas aqui estão reunidas várias conferências que ela dá sobre a questão pedagógica. É o tempo que ela está mais pedagógica, assim, junto com a estrutura da pessoa humana. Essa investigação sobre o Estado é um livro também recomendado para quem... Então, assim, depende muito do interesse da pessoa, né? Por isso que é difícil dizer, comece por tal, porque depende muito do que o interesse. Tem uma obra que não está traduzida, que é Psicologia e Ciência do Espírito, que é muito bom, que ela está falando sobre as relações ali entre os seres humanos, a massa, a comunidade, a sociedade. Aí, como você perguntou aí, a Ciência da Cruz, é a última obra dela. Tem gente que quer começar pela Ciência da Cruz. É uma obra densa, muito densa, porque ela vai fazer todo um estudo sobre São João da Cruz, né? São João da Cruz já não é fácil. Edith Stein não ajuda. Eu quero só dizer, ela não ajuda. Natureza. Mística já é difícil por natureza. Mística já é difícil por natureza. Por natureza. E aí uma filósofa carmelita explicando outro carmelita. Assim, é uma obra belíssima. Porém, não é uma leitura que você lê assim numa sentada ou ler comendo pipoca, né? É uma obra ali que precisa, né? É uma obra muito, muito densa, madura e tem uma linguagem também. Foi uma das primeiras obras que foi traduzida para o português. Acho que foi a Loyola que traduziu há muitos anos atrás. Então, muita gente pega e diz assim, Edith Stein é muito difícil, aí já não quer mais ler, porque, de fato, começou pelo fim, né? Mas tem, assim, a obra de Edith Stein tem uma densidade, porque ela é densa, né? É uma outra cultura também, né? Cultura alemã, em que eles são exigidos, assim, aí profundo nas coisas, né? Nós brasileiros temos uma tendência de sermos mais, assim, não estou querendo ser preconceituosa com os brasileiros, mas a gente sabe que a qualidade da nossa educação não é das melhores, né? Então a gente tende a querer fazer meio uma salada mista, ler um pouquinho de cada coisa ali. Não, ela tem essa natureza e tem a cultura dela também que coloca nesse movimento assim de ir profundo ali nas coisas. E para nós gera um desafio assim inicial. Professora, a senhora comentou já da seção do nazismo. Pelo que eu li, eu falei para a senhora, eu li essa biografiazinha pequena aqui de Vitória Fabretti, não sei se essa é a pronúncia. Pelo que eu vi, ela teve um papel bem ativo na questão de lutar, digamos assim, contra o nazismo. Não ativo de guerrilha, mas tipo assim, de proteger pessoas, de proteger a comunidade carmelita dela. Como foi esse processo?
O primeiro ato dela, quando ela percebe todo aquele movimento do nazismo ali se estabelecendo com muita força, o primeiro ato dela, ela solicita uma audiência privada com o Papa. Ela diz assim: eu quero falar com o Papa. E não é concedida uma audiência privada, mas uma audiência coletiva. Ela não aceita, não vai, ela é toda metida. Não vai, e escreve uma carta para o Papa Pio XI, né? E é uma carta muito emblemática, assim, porque ela tem uma visão, ela vai começando assim, santidade, aqui estou como filha da igreja há 12 anos e filha do povo hebreu, venho solicitar, ela exige uma atitude enérgica do Papa da igreja, porque aí ela vai descrevendo tudo o que estava acontecendo e dizia, olha, se vocês não tomarem providência, toda essa fúria que está sendo jogada contra o povo judeu vai se voltar contra a igreja também. Então, tipo assim, não se acovarda. Ela tem uma linguagem no final assinado, doutora Edith Stein. Eu até publiquei um livro e eu publico a carta na íntegra, que eu acho muito bonita, assim, a lucidez que ela tem. Eu posso falar do meu livro, só fazendo um parênteses? Com certeza, ia falar no final, mas bom falar agora também. Tá, não, o nome do meu livro é Edith Stein para Educadores, Formação Integral em Tempos de Fragmentação. Tem nas livrarias virtuais por aí, na Amazon, enfim. E aí, na página, enfim, lá por dentro, não falo de página, como eu disse, eu publico a carta inteira, porque ela tem essa ilustração. Então, o primeiro ato dela é esse, de se dirigir àquele que ela considera o pai da cristandade, né? Aquele que poderia agir. No primeiro momento, ela se sente meio decepcionada, porque ele não agiu como ela queria, que ela queria assim, uma postura de enfrentamento mesmo, dele fazer já um ato assim, de repúdio público e tal. Aí ela recebe uma bênção, e ela diz assim: recebi apenas uma bênção para mim, para minha família e nada mais. Ela fala isso no autobiográfico, né? Depois, ela já carmelita, né? Nesse período, quando é em 33 que ela escreve essa carta, a perseguição nazista se aprofunda lá na Alemanha e ela é transferida em 39 para a Holanda, que era um lugar ainda que era mais seguro, mas lá também a perseguição contra os nazistas, contra os judeus. Gente, será que eu estou falando perseguição contra nazistas? Eu estou trocando as palavras. Perseguição dos nazistas contra os judeus se aprofunda. E aí, em 42, em finalzinho de julho de 42, no início de agosto de 42, os bispos da Holanda, eles escrevem uma carta, assim, meio na surdina, mas essa carta é lida em todas as igrejas da Holanda, fazendo aquele enfrentamento que ela queria que fosse feito em 33, né? E aí, como represália, os nazistas pedem para recolher de dentro de todos os mosteiros, de todos os lugares, porque os judeus convertidos ao catolicismo, eles eram poupados. E aí, como represália pela atitude dos bispos que bateram de frente, aí todos os cristãos convertidos foram levados, né, para os campos de concentração, inclusive Edith Stein e sua irmã Rosa. Mas você perguntava, né, a forma como ela agiu ali protegendo, né? Porque de fato Edith Stein ela vai percebendo o que estava se instalando, né? E ela se oferta, né? Ela decide se unir à cruz de Cristo, e ela faz uma oração mesmo, deixa um testamento escrito dizendo que ela estava disposta a se unir, né, a Cristo, naquela dor, naquele sofrimento, e ela diz que percebe que ele ia atender aquela oração. Então, quando tudo ali vai se consumando, que ela vai sendo levada, tal, ela meio que já sabia que ela ia ter o desfecho, né, do seu povo, né, que nunca deixou também de ser o povo judeu. Ela se converte ao catolicismo sem romper com o seu povo, com suas origens.
E ela vai muito serena, né, enquanto existia assim, um clima de certa, em alguns lugares, um clima de histeria, de desespero mesmo, aquelas pessoas que foram arrastadas de suas casas, né, com seus filhos e separados e tal, crianças perdidas. Então, era um clima, de fato, muito difícil, muitas pessoas sendo pegas de surpresa. E ela, como já fazia anos que ela já estava vendo aquele movimento sendo gestado, ela vai ali de forma serena, né, acalmando uns, ajudando outros, né, ela vai ali como um anjo ali no meio daquelas pessoas, sendo um sinal de consolo, né, para a vida daqueles que ela estava vivendo ali a mesma dor, né, mas não de modo originário, né, cada um vivia ali a sua dor, mas ela vivia ali a sua dor de uma forma única, né, porque havia um sentido que ela estava dando também para todo aquele sofrimento, né? Então ela não se deixou abater pelos acontecimentos, porque no mais íntimo do seu ser, sua alma estava em paz, né? E ela diz desde já, no testamento, ela diz desde já aceito com alegria a morte que o Senhor reservou para mim. Então, ela sabia que ela estava indo ao encontro da morte que Deus tinha reservado para ela. Então, ela vai ali de forma pacífica, meio semelhante a Jesus, né? Que no livro de Isaías fala que vai como um cordeiro para o matadouro, né? Sem levantar a voz, e é aquele que vai cumprindo ali o seu desfecho, né, da sua vida, a sua oferta, o dom de si, né? Ela vai se dando ali até as últimas consequências. Eu não sei se é pelo fator do Holocausto, mas a morte de Edith tem, não sei, tem um peso para mim. Quando eu li esse livreto, eu me sentia próximo, eu me sentia uma pessoa íntima dela, que estava acompanhando toda a trajetória da vida dela. Uhum. Então, quando chegou no final, eu vi que a irmã dela também morreu, não foi? Foi as duas foram levadas juntas, não foi? Uhum. Uhum. Naquele final, tipo, eu tava torcendo para que acontecesse alguma coisa. Uhum. Tipo, ela fugiu e tal, mesmo sabendo que não tinha Uhum. falecido, mas, tipo, teve um impacto quando eu li Quando sobre ela. você foi ler, você ainda não sabia da história dela. Ninguém te deu um spoiler, não. Eu sabia, mas, tipo, Até o último momento você queria que não como se fosse. fosse um filme, eu torcendo para que houvesse uma reviravolta, porque, tipo, eu não queria que acontecesse aquilo. Uhum. Eu meio que me apeguei a Edith enquanto estava lendo sobre a vida dela. Uhum. E é incrível como ela foi uma grande mulher e tá melhor do que a gente aqui, com certeza. Uhum. Professora, Com certeza. Falar caminho. nisso, deixa eu só te interromper, Lucas. Eu Pode estava falar. esses dias em Fortaleza, eu participo, sou membro da comunidade Shalom, e a gente teve uma assembleia lá esses dias. Aí uma pessoa chegou perto de mim e falou assim: Magna, como é que vai Edith Stein? Eu disse, vai bem, tá melhor do que a gente, tá no céu. Sim, mas voltando. Eu li o primeiro livro que eu li dela foi esse aqui, O Castelo Interior. Ah, Eu acho que é um livro, não sei se é um livro completo ou é algo mais profundo, mas é só um esse é um enxerto. apêndice, esse livro aí é um apêndice da obra Ser Finito e Ser Eterno, que é uma obra mestra dela, uma obra magna, eu acho muito bonito esse nome, uma obra magna dela. E aí, isso é um apêndice que ela escreve em resposta a Heidegger, né, que... enfim, então ela aí pega a filosofia, a obra de Santa Teresa d'Ávila, as Sete Moradas, né, o Castelo Interior Moradas, e vai fazendo toda uma ligação ali da a filosofia moderna com essa visão do ser humano, né, essa visão da alma humana que habita o próprio Deus, Castelo. É uma coisa belíssima. É a primeira vez que eu li isso, meu Deus, eu não acredito que a mulher foi capaz disso. Mas isso é um apêndice da obra Ser Finito e Ser Eterno. Entendi. E é muito bonito. Eu grifei uma parte que eu gosto muito. Ela me influenciou nesse quesito, nessa citação. Desde que a psicologia aspas, na era moderna, começou a trilhar seu caminho de forma totalmente dependente de toda consideração religiosa e teológica,
O resultado, no século XIX, foi uma psicologia sem alma. Isso é muito forte. Essa é a minha frase preferida também dessa obra. É muito forte. É uma psicologia sem alma. E tão... Psicologia, no cerne da palavra, é o estudo da alma, né? Se tirar a alma, não tem mais nada. Psique e alma. Então, uma psicologia sem alma é a aberração. É como uma teologia sem Deus. Sim. É como uma filosofia sem sabedoria, né? É o esvaziamento do sentido da própria essência da ciência, né? Então, esse trocadilho que ela faz, né, que chega realmente a uma psicologia sem alma, e aí ela faz uma comparação com o castelo, que é como se para não fazer nenhuma consideração religiosa, você vai demolindo tudo e fica como se fosse um castelo, do castelo ficar só as muralhas, né? Então, toda uma demolição do castelo, e resta só as muralhas. Só que a muralha não é mais um castelo, né? É como se só a capa do ser humano não é mais um ser humano. Se eu quero estudar o ser humano sem considerar a sua alma, a sua essência, o seu núcleo, aquilo que ele tem de mais, então não é mais ser humano, é um cachorro, uma árvore. Então, assim, é qualquer outra coisa, mas não é um ser humano, se eu desconsidero o que ele tem de mais distintivo, né, dos outros seres. Perfeito. Professora, caminhando para o final, qual o senhor acha que é a contribuição de Edith para os vários ramos do saber, não só filosofia, teologia, para a psicologia, para a pedagogia, que é o tema do livro da senhora? Qual é a contribuição que ela tem a dar? Viz Maria, vamos lá. Eu penso que a principal contribuição que a Edith Stein tem para dar para qualquer pessoa, independente se ele é pedagogo, psicólogo, teólogo, filósofo, é que ele é um ser humano, né? Um ser humano, precisa ser olhado dessa forma. E essa visão de uma vida integrada, né? Sem fragmentações. Ela consegue fazer isso, né, com seus escritos, com a sua vida, né, sem cisões entre pensamento e palavra, pensamento e vida, obra e vida, né? A gente às vezes vê tantos autores que a vida é uma coisa, a obra é outra, né? Então, essa integridade de vida é algo a ser perseguido, né? Eu acho que é um grande ensinamento para todas as pessoas, né? Saber que é possível e é desejável, né, que a gente busque uma integridade de vida, né? Quer seja independente da área que a gente escolha para estudar, qual a nossa profissão, mas que uma vida fragmentada é uma vida infeliz, né? Aquela pessoa que é uma coisa num lugar, é outra no outro, está cheio de personagens o tempo todo, não consegue, né, se conectar com a sua essência, né? Então, o remédio, né, contra a fragmentação do nosso tempo é justamente... Eu vou ler a frase exatamente dela, que essa é a minha frase preferida, certo? E aí a gente encerra com essa frase, porque essa é a frase que eu abro o meu livro. Qual é a grande enfermidade do nosso tempo e de nosso povo? Na grande maioria das vezes, é a desintegração interna, ou a gente pode dizer a fragmentação interior, né? A falta total de convicções e princípios firmes, a deriva, sem direção. E por causa da insatisfação com esse tipo de existência, a busca de entorpecimento em novos prazeres cada vez mais sofisticados. O remédio contra a doença do nosso tempo são seres humanos plenos, fincados no chão da eternidade, que não se deixam abalar em suas convicções e em seu agir por opiniões, asneiras e vícios da moda que graçam à nossa volta. Cada uma dessas pessoas é como uma coluna firme em que muitos podem agarrar-se para voltar a sentir por seu meio o chão firme debaixo dos pés. Então, o que nós precisamos cada vez mais são pessoas que estejam com os pés fincados no chão da eternidade. Interessante que a eternidade parece uma coisa mais de céu, né? Mas é no chão da eternidade que ela coloca aqui, né?
E cada pessoa que se permite, né, essa vida enraizada no tempo, mas com os olhos para a eternidade, né, vai se tornando pessoas de raiz, pessoas em que os outros podem também se inspirar, né, para viver, para ter o chão debaixo dos pés, mas eu, como boa sanguínea, eu gosto dessa ideia do chão embaixo dos pés, mas eu gosto também da a ideia do respiro, né? Cada pessoa que vive assim, ela é capaz de respirar ares novos, né? E levar os outros também a sair da asfixia do imanentismo, né? De estar ali vivendo uma vida imanente, uma vida encarnada, mas sem perder a dimensão da eternidade, né? Então, isso enche meus pulmões de alegria, assim, saber que beber dessas fontes é um sopro de vida, né? Percebe que há esperança, né? Que a gente não é obrigado a viver nesse mundo asfixiante, intelectual, que muitas vezes querem nos impor, como eles, não, essa coisa de fé para a gente é gente besta, gente burra, porque gente intelectual mesmo quer saber dessa história de fé, de teologia, não, né? Esses são os ares novos, os ares do espírito, né? Que a gente precisa respirar para ter vida e poder gerar essa vida também, inspirar essa vida nos outros. E é isso. Obrigada, Lucas. Amém. Que maravilha, professora. Muito obrigado. E a senhora pode mostrar de novo o livro da senhora? Eu vi que está na Amazon. Isso. Ele, deixa eu ver aqui. É porque a capa é meio preto e branca. Tem uma gaiolinha aqui, um passarinho voando, que livre. Saindo de todas as amarras racionalistas, preconceituosas, né, e indo em direção a novos ares. Chama Edith Stein para Educadores, Formação Integral em Tempos de Fragmentação. É um livro introdutório, né? Eu fiz questão, isso aqui é minha tese de doutorado, escrevi assim, pensando, tendo como primeira leitora a minha orientadora, que não era uma estudiosa da Edith Stein, todo o percurso o meu percurso de Edith Stein ainda acabou não falando, mas foi uma aventura muito gostosa de viver, mas muito desafiante também. Eu conheci a Edith Stein já no doutorado, já com doutorado em andamento, então foi todo um percurso de mudança de percurso, tudo, mas a minha orientadora, ela não conhecia a Edith Stein. E aí ela disse, você dá conta da parte teórica, que eu vou dar conta da parte científica do seu trabalho. E ela disse, eu vou conhecer a Edith Stein por meio do seu texto, do seu trabalho. E aí eu tinha como primeira leitora a minha orientadora, que eu estava ali como também eu estava conhecendo e também apresentando a Edith Stein para ela. Então, o meu livro ele tem esse caráter também, assim, apresentativo de Edith Stein, né? Eu uso bem ali os escritos autobiográficos dela, depois eu vou descendo ali, eu começo ali quem é Edith Stein, quem é o ser humano para Edith Stein e o que é formação para Edith Stein, né? Porque eu queria trabalhar justamente essa questão formativa, educativa, então está dividido nesses três momentos. E pronto, eu quero que muitos conheçam a Edith Stein por meio do meu livro, porque está muito bacana. Eu sou suspeita, mas é um livro para quem quer conhecer, assim, ó, a primeira leitura, e depois você decide qual você vai ler, porque aqui tem bastante referência também, aí eu acho que vai abrindo um leque ali. Eu nunca fiz um merchan tão assim do meu livro, mas eu acho que... Muito interessada agora em eu acho que é um livro para quem está começando e depois pode desbravar outros ares, né? Maravilha. Professora, muito obrigado, viu? Deus abençoe a senhora e o projeto da senhora todo, que venha mais livros, mais e mais livros sobre Edith Stein, viu? Espero também. Muito obrigada, Lucas, pelo convite. Prazer te conhecer também. Muito bom conhecer um paraibano. Eu moro em São Paulo há 20 anos, como eu disse. Amo São Paulo, mas amo também minhas origens. Sempre que eu tenho a oportunidade de ir para o Nordeste, sempre que eu vou visitar meu pai, meus irmãos, que moram todos aí ainda, é sempre uma alegria estar na Paraíba. E é isso. Obrigada pelo convite. Foi uma alegria estar aqui com você.
e vai vir mais vezes, professora. Então, pessoal, é isso. Deus abençoe vocês, seus estudos, e que Santa Teresa Benedita da Cruz nos abençoe. E rogue Amém. por nós do Senhor. Amém. Amém.